Bom, pessoal, boa tarde novamente, aqueles que a gente ainda não se falou aí, né? Sejam bem-vindos. Hoje nós temos a presença do professor Paulo Carvalho como nosso convidado aqui para bater um papo. Seja bem-vindo, professor. Um prazer tê-lo aqui novamente. E estamos aqui, né? Eu, professora Dani, professor Hernando, professor Fabiano, né? Já abro aí para vocês falarem, mas só para contextualizar aqui para o professor Paulo, né? Eu e o professor Hernando e o Fabiano, nós trabalhamos essa disciplina, né, de integração lavoura-pecuária-floresta no curso de agronomia, é uma disciplina obrigatória, né, da matriz, e no curso nosso de zootecnia, essa disciplina de sistemas integrados, né, de produção agropecuária, entrou também como uma disciplina optativa na matriz da zootecnia, né? E a professora Dani, junto com o professor Hernando, né, trabalham essa disciplina lá. Aí, Dani, Hernando, Fabiano, se quiserem falar Só um alguma... pouquinho, Rafael, se eu entendi. Ele está na pós da agronomia, Não, na na graduação. graduação. Isso, na graduação. Tá, já vou te fazer por que eu estou perguntando isso. Porque estou muito interessado, eu vou fazer um novo levantamento. Eu fiz um levantamento, acho que em 2012, 13, Aham, sobre os cursos de ciências agrárias sim, que tinham nos seus currículos sistemas integrados. legal. E na época era algo assim como 19. Na verdade, foi só nos currículos de agronomia que eu fiz esse levantamento em Aham, 2013. Acho que eram 219 cursos de agronomia e tinham 19 deles que tinham a integração nos seus sim. currículos. Ah, E, legal. eu fui convidado nesse Congresso Mundial agora de Integração que vai ter lá em Campo Grande, Sim, né? Eu fui convidado para dar uma palestra para reatualizar esses números, esses dados, legal. esses dados. Então, eu sou particularmente interessado e já é muito bom para mim saber que vocês têm em ambos os currículos. Sim, Então, se eu entendo bem. eu vou falar aqui pelo projeto pedagógico do curso de zootecnia, né? Eu fui um dos responsáveis pela elaboração, né? Que é um curso mais recente, em 2016 a gente montou o PPC, e aí nós colocamos essa disciplina. A minha ideia, na verdade, a princípio, era que ela fosse obrigatória, que ela fizesse parte da matriz curricular mesmo no oitavo, no nono período. Só que aqui no IFRO havia uma exigência de que quando houvesse um curso, né, que em mais de um camp, né, no caso tinha aqui em outro campus, os PPCs tinham que casar, eles tinham que ser praticamente iguais às matrizes. Aí o pessoal de lá não queria colocar, ficou aquela briga, a gente deixou ela como uma disciplina optativa. E aí eu até aproveito, né, Dani, Hernando, Fabiano, vocês podem até falar um pouquinho sobre isso, se apresentar, né, para o professor Paulo e para a galera, e falar também um pouquinho sobre isso, fica à vontade aí. Bom, eu gostei que o professor falou ali dos cursos, né, desse levantamento. No curso de agronomia, na verdade, a gente montou esse PPC lá em 2010, eu, o Fabiano, Dani estava também ainda, estava, né? Eu, Fabiano, Dani e mais alguns professores. O Rafael chegou depois, né, um pouquinho depois. Uhum. E aí a gente já incluiu essa disciplina, porque a gente achava que era uma área essencial para que a gente pudesse trabalhar, né? No início a gente até ficava com um certo receio, né? Nós temos conhecimento de várias áreas para poder atuar nessa disciplina, mas era uma coisa que a gente achava importante. Então, o curso de agronomia começou em 2011, né? Então, em 2010 que a gente já montou o PPC com essa ideia de ter essa disciplina realmente como obrigatória mesmo, né? Então, e a gente já falava, né, para as turmas iniciais, sempre falou do número baixo de cursos, né, em relação ao total, que possuem essa disciplina, né, na graduação. Então, é uma oportunidade que a gente tem para discutir e eu acho que a gente não errou em ter colocado, né, porque depois só cresceu bastante essa questão da integração, está crescendo cada vez mais, né, então é bastante
interessante para os discentes terem essa oportunidade, né? Fabiano quer complementar aí? Então, e até perguntar ao professor Paulo, né? Porque na época que nós montamos o curso em si, né? Aí colocamos integração, tanto que o nome Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, a gente até conversou esses dias. Se fosse hoje, provavelmente a disciplina chamaria Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, né? Só uma questão de terminologia, e porque ILPF depois vem como lei, né? Uma lei nacional, né? E aí eu não me lembro de, em 2010, ter algum curso de agronomia, por exemplo, com essa disciplina na matriz curricular sendo obrigatória. Eu acho que foi até assim, né? Não é querendo autoelogiar o grupo, mas eu acho que foi até visionário da nossa parte, já naquela época, colocar essa disciplina na matriz curricular, como obrigatória ainda. Né? E a gente vê, por exemplo, Mato Grosso, que é próximo da gente, aqui em Rondônia também, ILP, né, vamos dizer assim, Integração Lavoura-Pecuária, é uma realidade hoje aí consolidada, com vários estudos, né? Tem um pessoal aí do CIPA aí que está, né, com o professor Ed Carlos, né, vários estudos. Então, assim, eu não lembro se em 2010, não sei se o Balbinotti, a Dani lembra, e até o professor Paulo talvez possa falar disso, né? Se em 2010 tinha, eu não lembro que a gente fez também um levantamento muito grande, se em 2010 já tinha essa disciplina como obrigatória, talvez tivesse como optativa em alguns cursos, né? Mas foi muito bom, porque a gente sabe também que não é fácil trabalhar, o professor Paulo também pode falar muito bem disso, é muito complexo ao mesmo tempo que você tem que envolver várias áreas, né? Um agrônomo tem que estar trabalhando com pastagem, com a parte animal, com florestal. Um engenheiro florestal tem que estar trabalhando hoje também sabendo um pouco de lavoura, de animal. E um zootecnista também tendo que trabalhar com a parte de árvores em si, né? Até o próprio cultivo, a própria produção e com a lavoura. Então, foi algo assim que nós pensamos desde o início e a gente viu que foi certo, porque muitos alunos nossos, que hoje são egressos, né? Trabalham hoje com integração lavoura-pecuária, né, até mesmo com integração lavoura-pecuária-floresta e sistemas silvopastoriços. Então, naquela época, acho que foi bem inovador isso aí. Gente, vamos fazer uma combinação. Meu nome é Paulo, hein? Só Paulo. Simples. Tá. Fala aí, Dani. Bom, boa tarde, professor. Professor pode também, né? Vai. Não pode, Dani. Pois, tá bom, Paulo. É um prazer em rever o senhor, né? A gente esteve junto, foi em que ano? Qual evento que teve aqui em Colorado que o senhor teve aqui? Em 2019, né? 2 anos já. Parece que foi ontem. Pois é, mas é muito bom rever o senhor, é muito bacana. Acho que o Fabiano, o Hernando e o Rafael já falaram bastante sobre a disciplina em si. Aqui, quando a gente começou a pensar no projeto do curso, né, de engenharia agronômica, a gente pensava em um curso que atendesse também a região norte, né, voltado para disciplinas que trouxessem uma integração também com foco regional. E além dessa disciplina também, conforme os meninos iam falando, eu não pude deixar de lembrar, a gente tem uma disciplina que o nome é extrativismo vegetal, que eu acho que também faz muito sentido, né, diante da nossa realidade, a realidade aqui da nossa região. E, enfim, o que já foi, além do que já foi dito, eu só quero agradecer a presença do senhor. Realmente é um grande prazer, né, a gente ter a contribuição de tantos anos aí de estudo e poder estar aqui tão pertinho, né, tão ao nosso alcance, que sem a pandemia a gente não teria essa oportunidade, né? Realmente ela tem muitas coisas ruins, né? A maior parte, inclusive, é ruim, pensando no quanto a tristeza ela trouxe, mas essa aproximação, ela é realmente incrível e a gente só tem a agradecer. Muito obrigada. Muito legal. Professor Paulo, vamos... Pode... Está falando comigo, Rafael? Paulo, vamos fazer o seguinte, eu acho que a ideia aqui hoje, né, é que principalmente a gente possa tirar dúvidas, né,
a gente passou aquele, vou até colocar na tela aí para ficar registrado, né, caso alguém vá assistir depois o material. A gente passou esse artigo, né, que é um artigo que o senhor é o primeiro autor, né, que trata dessas definições, terminologias, né, relacionadas ao CIPA. Então, nós passamos esses artigos, né, para os meninos, para eles lerem, e para que fosse uma forma, né, de introduzir realmente o assunto, de entender um contexto, né, e aí eu queria, né, eu vou me permitir aqui a fazer a primeira pergunta, entre aspas, né, mas na verdade eu vou passar a palavra para o senhor se apresentar, falar da experiência no tema, e eu queria que o senhor falasse para a gente, assim, como que surgiu a ideia, né, de escrever esse artigo, qual é o histórico dele, por que vocês, né, resolveram fazer esse artigo, que eu acho que já é um bom início para os meninos aí aquecerem para fazer as perguntas para o senhor. Pode ser? Pode. E vocês... isso é uma coisa, uma pergunta interessante, Rafael. Não sei se você já viu, tem alguns artigos que contam as histórias dos artigos. Sim. Que às vezes é muito mais interessante que o próprio artigo, né? A tramitação, o que aconteceu, né? Eu tenho uma sequência, por exemplo, de artigos onde os autores debatem esse negócio dos editores, dos revisores, né? Da tramitação, né? E tem histórias interessantíssimas, né? E até uma análise estatística provando que o revisor 2 é que é o problema. Quase sempre. Então, eu vou contar desse artigo também. Então, antes eu me apresento. Eu sou Paulo, então, eu trabalho aqui na Federal do Rio Grande do Sul desde 97. Tá? Eu sou graduado em zootecnia originalmente, depois eu fiz a pós-graduação, o mestrado aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu sou paulista de origem. E depois o doutorado, eu voltei para São Paulo, fiz uma ponte com a França, fiz a minha tese de doutorado lá no INRA, que é o equivalente à Embrapa, né? Bem isolado na França, bem no centro da França, do que eles chamam da França selvagem, né? Cheio de pasto mesmo, campo nativo, montanha. E eu fiz uma formação em interface planta-animal. Eu já tinha uma condução, digamos assim, da minha pós-graduação em pastejo, em ensaios de pastejo. E lá, então, eu fiz no doutorado uma coisa mais, digamos assim, voltada ou aprofundada na área de relação planta-animal, na época com equipes francesas, né, onde a parte de ecologia do pastejo é que me influenciou bastante naquele momento. E até então eu não trabalhava, nunca trabalhei com integração. Eu fui trabalhar com integração por intermédio do meu compadre, Aníbal de Moraes, que é professor da Federal de Curitiba, lá no Paraná. E quando eu entrei aqui na URGS, no concurso 97, ainda antes de eu entrar na pós-graduação daqui, eu tinha entrado na pós-graduação de lá, de Curitiba, para orientar. E o Aníbal de Moraes, com a equipe de lá, na verdade, eu sempre tive muito contato lá, né, com eles. Eu dei minha primeira aula de graduação, foi lá em Curitiba, tem um histórico todo. Então, eu já vinha trabalhando, mas não na pós-graduação. E naqueles anos 90, no final dos anos 90, nós fomos convidados por uma cooperativa lá no Paraná, cooperativa Entre Rios, que queria soluções para alternativas à produção de grãos de inverno, nas rotações dos grãos de verão, né, que tinha lá naquela região. Estamos falando de Guarapuava, tá? Que é uma região de altitude ali no Paraná. Então, eles tinham os grãos típicos de inverno, né, não eram competitivos, ou eles queriam alternativas aos grãos de verão, que é essencialmente milho e soja. E foi aí que nós começamos a estudar as rotações com pastagens. E aí entra o que eu acredito ser a única originalidade do nosso trabalho naquele momento, que era estudar isso sobre as condições do plantio direto. Isso que eu acho que era a originalidade que nós enfrentamos, porque os sistemas integrados, né, é uma coisa mais antiga do que andar para trás, como vocês já devem ter visto, e no artigo a gente comenta isso, né? Que isso
né, vem de muitos, já milhares de anos. Tá? Então foi assim que nós entramos nesse eu levei 4, 5 anos para aqui em Porto Alegre, na verdade, vou ser mais explícito, 4 anos depois é que eu entrei aqui num programa de pós-graduação atuando neste tema. Eu atuava lá no Paraná. Minha primeira orientada defendeu com pastejo em cultivos de inverno, de grãos, né? Nessa área lá na cooperativa, né? E em 2001, então, 2000 para 2001, bateu na minha porta um doutorando da área de solos, que era professor no Paraná, sabia que a gente trabalhava com integração, mas ele estava fazendo doutorado nos solos em Porto Alegre. E ele tinha pedido para o orientador dele, eu quero trabalhar com integração. Quero trabalhar com integração. Aí ele foi bater na minha porta, o nome dele é Luiz César Cassol, professor lá da UTFPR, da área de solos. Ele chegou a mim, Paulo, eu te conheço dos trabalhos, etc, lá tudo, só que eu quero fazer aqui. Aí eu falei, Cassol, mas todo que você quer fazer aqui? O que você quer fazer aqui? Né? Eu quero trabalhar com uma área com solos pesados, né? Com solos ácidos, né? E quero trabalhar com integração. E só que o meu orientador, ele não trabalha com integração, que era o professor Ibanor Aguinoni. Ele não trabalha com integração. Como é que nós fazemos? Falei, eu tenho uma área que, naquela época, eu saí os finais de semana para dar consultoria. Falei, eu tenho uma área, só tem um problema, é a 500 quilômetros daqui. E assim começou a integração. A integração aqui, nós começamos aquele famoso experimento de Tupã, famoso porque talvez vocês conheçam, né, que hoje tem 20 anos. O experimento que começou com a questão da calagem, né, também, né, e com as opções de rotações de pastagem, né, e com a pergunta, né, de que, sob plantio direto, quanta biomassa a gente teria que deixar para a soja, né, mínima, digamos assim, né, para que eu conseguisse fazer, usar com animais em pastejo e, ao mesmo tempo, deixar a condição mínima necessária para o plantio direto. Porque, naquela época, para quem quer que você perguntasse, técnicos, né, quanto que precisava de biomassa para fazer plantio direto, a resposta era sempre a mesma, quanto mais, melhor. E era uma resposta que não nos satisfazia. Então, com isso, eu fecho parênteses, né, para contar um pouco da história de como que a gente acabou entrando nesse tema, né? Então, entrei por conta, primeiramente, do professor Aníbal de Moraes, ou do Aníbal, meu compadre, segue, né, líder do NITA, né, do Núcleo de Inovação Tecnológica, em agricultura lá de Curitiba, ainda atuante no pós-graduação e tudo mais, e depois pelo professor Ibanor, né, Aguinoni, que nos uniu através de uma tese de doutorado naquela época, e até hoje estão trabalhando juntos, né? Então isso é um pouco histórico. Em relação ao artigo, tem uma coisa interessante. O artigo, bom, vocês devem imaginar que a gente já vinha numa confusão de termos há muito tempo, certo? Cada um chamando de uma coisa, enfim, aquela bagunça toda, né? E eu acabei, também por pressão do pessoal do Paraná, né? Eu comecei a refletir sobre essas coisas, né? E eu cheguei em nível de pós-graduação, a montar uma apresentação, um PowerPoint, que tinha uns 8, 10 slides, com o cerne do que é a mensagem que vocês viram no artigo. Eu tinha ela preparada. E aí, em 2014, 13 ou 14, eu estava fazendo pós-doutorado lá na Universidade da Califórnia. Isso para dizer que eu estava um pouquinho mais leve, né? Longe, assim. Mas aí chega um e-mail de um editor, né, conhecido da ciência agronômica,
dizendo que ia ter um número especial, né, de integração e me convidando para apresentar alguma coisa lá. Eu falei, ó, eu tenho uma coisa que tem na cabeça, que eu acho que é importante, que está mais ou menos pronto e que acho que é até necessário, né, se balizar essa coisa de uma vez por todas, né, sem a ousadia de querer que este artigo especificamente organize as coisas, mas de ter um artigo sobre isso, que se você procurar outro, não tem. Não tem, em português não tem. Né? Então, eu propus para ele isso, né? Aí ele aceitou. Quando ele aceitou, eu escrevi em 24 horas. 24 horas porque eu virei mesmo. Estava com aquilo na cabeça. Escrevi. Eu falei, vou mandar esse texto para uma professora de português para correção gramatical. Não ficar nada, não ter nada para trás. Porque eu já imaginei, isso aqui poderá ter... Eu não quero nada, nem vírgula pode estar errado. Crase, nada, tudo. Aí mandei 2 dias, ela me retornou. Em 6 dias depois, o artigo estava aceito sem correção alguma. Essa é a história desse artigo, ninguém sabe, né? Que está por trás, né? E aí, aí ele entrou. Bom, aí eu convidei os coautores. Olha, eu quero que vocês estejam para... Eles não escreveram, né? Embora, se vocês têm ali, tem 2 estrangeiros ali, né? Tem o Mark Such, que é a referência de integração, junto com o Alan Franz Luber, na época, né? Lá nos Estados Unidos, né? E o Mark Such, ele fala português melhor que muitos de nós. E a Caterina Batello é uma amiga de longa data que trabalhava na FAO na época. Hoje ela já está aposentada, né? E ela me levou para a FAO em 2001, pela primeira vez, e depois eu fui para a FAO de novo em 2005 e 2006, por intermédio dela. Expliquei para ela, Caterina, olha, tem essa bagunça toda aqui, e eu estou usando os termos da FAO, certo? Então eu te convido, eu gostaria que você tivesse junto no grupo de autores, né? Se você referenda pela FAO, né, aquilo que está escrito ali. Ou seja, embora pareça que eles são estrangeiros, né, e a Caterina é como muita gente da FAO, né? Ela olha para um lado, ela fala espanhol, ela olha para o outro lado, ela fala alemão, ela olha para cima, ela fala francês. É um troço assim, né? Então, ou seja, tudo isso para dizer que eles são muito conscientes, né, obviamente, de tudo, né? E depois o Aníbal e a própria Laís também estavam dentro do grupo que a gente estava trabalhando. Então, isso é um pouco porque aí, e aí vocês olharem, né? Isso é 2014, né? Mais ou menos. Acho que é 2014 o paper. É isso? Pode me confirmar? Tá. Que é aquele momento que tem uma vontade, assim, de muita gente querer dizer que o pacote é deles, entendeu? Dizer que a bandeira, que tem uma coisa nova, e botando um nome diferente em coisas que são mais antigas do que, de novo, né, do que andar para trás. Então, ele foi um momento importante, porque se você olhar em retrospectiva, esse assunto, integração, ele ganhou essa dimensão no final dos anos, entre 2009 e 2010. Né? Lembrando que em 2005 para 2006, eu fui para a FAO especificamente para colocar esse tema dentro do setor do agro, digamos assim, lá na FAO. E ato contínuo, entre esse 2006 e 2010, teve uma gestação que daí apareceu, se vocês forem ver, tem um livro bastante citado da FAO, de Integração Lavoura-Pecuária, que é de 2010, de uma reunião em Minas Gerais. É algo assim como Integrated Crop Livestock Systems, a Way Forward Sustainable Intensification. Alguma coisa assim. Que é de 2010, dessa reunião. E nesta reunião é que apareceu... Aí entrou nos holofotes.
que é quando junta a Embrapa, junta a FAO, né? Junta outras agências aí, né? Que põem luz em cima do tema. E a partir daí vira aquela loucura, né? A partir daí, recuperação de pastagem degradada, se você botou soja, virou integração lavoura-pecuária. Tudo que sempre foi chamado de recuperação de pasto, virou. Aí o pessoal... Aí tinha gente trabalhando lá em 1732 já com integração. Isso eu faço integração faz tempo. Porque muda o nome, né? Muda o nome, a operação é a mesma, né? Basta ter pasto e ter gado, se é isso, então tem integração. E aí, como começou a ficar... E essa confusão tem o aspecto, né, do dono da bola, que eu diria que é secundário. O problema é essa gurizada nova, que começa a ouvir, é a comunicação do conhecimento que começa a ter problema. Quando você chama de vários nomes diferentes a mesma coisa. Isso é um confundimento que não traz nada de positivo, né, para a comunicação em ciência. Então, esse é o grande contexto que eu trago para vocês, né? E para nós pareceu muito claro, muito óbvio, apesar de várias denominações do mundo todo, primeiro, o selo FAO, né? O FAO tudo que é FAO está assinado, 187 países assinaram embaixo. Se tem uma comunicação da FAO, 187 assinaturas estão ali, né? E a FAO tem 5 línguas oficiais, ela não tem português. Isso está escrito ali, todas as línguas oficiais está escrito ali, inclusive o árabe, que ninguém vai entender nada ali, mas aquilo que está, aqueles rabiscos lá é sistemas integrados, né? Mas tem o espanhol, e o espanhol é quase ipsis literis, né, a tradução para português. Então, sem querer inventar um termo brasileiro, coisa parecida, né, do espanhol nós trouxemos tanto o nome quanto o acrônimo, né? Sobre os auspícios e se você vai escrever em inglês, bom, aí é o termo em inglês, né? E assim foi porque se você escreve aqui, um australiano precisa entender, né? Um francês precisa entender, é a linguagem científica, a mesma coisa que um nome científico, isso é importante. Ninguém pode chegar e colocar Penicetum purpureum brasiliensis, entendeu? Né? Ou rondonienses. Você não pode ir agregando coisa porque tu acha que é diferente. Não é assim. Então, como a gente na academia, né, tem muito, vamos chamar de apreço, respeito, né, a isso, né, a essas denominações, a essas classificações, né, e ciência, a fundamentação é isso, as pessoas se entenderem. Eis o artigo, que era, então, bom, aqui, pelo menos está aqui para a comunidade, e como toda iniciativa, né, é a comunidade científica que, ao longo do tempo, referenda ou não referenda, né? Assim funcionam as coisas. Legal. Professor, eu acho que, né, vendo essa contextualização, né, acho que quem leu o artigo, né, logo ali no começo já fica, né, evidente essa preocupação de padronizar, né, vou usar a palavra padronizar, mas é uma padronização nos termos, né, na forma como a gente vai lidar na escrita, na fala, né, nas comunicações. Eu acredito que, pelo que o senhor falou agora nesse pouquinho, eu acho que alguém aí da molecada deve ter alguma dúvida, alguma curiosidade, né, pessoal? Acho que seria legal agora a gente abrir o espaço, né, para que os meninos aí perguntem, interajam, e aí a gente vai vendo aqui. Fique à vontade aí, pessoal. Quem quiser, liga o microfone, a câmera, se identifica, pergunta. Opa, boa tarde. Aqui o Eliseu aí, pro professor Paulo aí, André, que tem o nome composto aí. A maioria me conhece já aí, mas o senhor a gente
Tá aí tentando formar. Eu fiquei curioso com a fala que você falou na apresentação aí sobre que você falou assim, basta ter gado e pasto para poder se caracterizar em interação. Tem essa necessidade de ter o gado em si e a pastagem? Eu não posso estar trabalhando outros fatores que vêm alimentar o gado ou sem o gado para poder caracterizar a diferença assim? Essa é uma pergunta muito inteligente e que eu não sei se eu me arriscaria respondendo, sem machucar muita gente. Porque o tal do livestock, né? Que é o negócio, é a parte animal. E livestock, lembrando, não é só gado, né? Na minha fala eu falei que as pessoas acham que tendo, né, grãos e tendo gado é a integração, né? É isso. Então, lembrando, isso é importante, porque o termo livestock não é só gado, ele traduz por gado, né? Mas tem sistemas que usam peixes, tem sistema que usam patos, né? Tem de tudo no mundo, porque no livestock, né, é tudo que é animais aí usados domesticamente, né, para a produção de proteína animal. Então, a rigor, se não tem livestock, não é integração. Tá, mas e se é um ensaio em parcela e que você tem um plantio de milho junto com uma braquiária e você está avaliando a dinâmica da braquiária, né? Aí eu te responderia, depende. Porque a gente não precisa... Aí eu vou até sair um pouco eu vou te explicar por um outro lado, André, né? Vocês já devem ter ouvido... Desculpa, temos gente da pós-graduação ou são todos de graduação? Só graduação, professor. Só Tá. graduação. Então, os da graduação talvez não tenham ouvido o famoso paradigma dos 2 anos. Quem está na pós-graduação tá mais ciente disso, né? Que é mais ou menos o seguinte: se tu não tiver 2 anos de dados, tu não publica. Tá? Então tem o paradigma dos 2 anos. E eu vou chegar lá na explicação toda. Por que esse paradigma dos 2 anos? Porque alguém inventou, e esse alguém está lá, vamos dizer, alguém inventou. Os americanos, né? Da sociedade, né? Da agronomia, da produção animal lá, tudo, né? Que tem uma visão produtivista de ciência, na área da agronômica, né? Acreditam que se você não tiver 2 anos, você não tem repetibilidade do experimento, né? Então, volte. Se você quiser publicar alguma coisa, tem que fazer 2 anos lá. 2 anos de experimento e mandar alguma coisa, né? E é por isso que eu publico a maior parte das minhas coisas no continente europeu e não no americano. Porque eu sempre digo o seguinte: um dos experimentos em pastejo, André, que mais me desconcertaram, que influenciaram a minha vida, meu pensamento científico, né? Ele durava 3 segundos. Experimento de pastejo. Ele durava 3 segundos. Ele era como se fosse... como é que eu vou explicar? Uma pastagem artificial. Ela era um conjunto de madeira que segurava folhas, que você botava as folhas nesse conjunto de madeiras, você montava uma pastagem em algo, vamos chamar de meio metro quadrado, tá? Você montava preenchendo os furos. Então você tem um monte de furos potenciais, você pode botar as folhas, e você pode botar as folhas mais altas ou mais baixas. Então você constrói. Como é que você constrói isso? Você constrói tornando independente a altura da biomassa. Coisa que é impossível você fazer no campo. E testa os bocados dos animais. Os animais davam 3 bocados. 1, 2, 3, tirava os animais. E se estudava a espacialização do bocado dependendo dos arranjos independentes de densidade e altura. 3 segundos. E repetido, né? Vários 3 segundos. E é impressionante.
E a minha pergunta, você teria que fazer isso 2 anos? Qual é a razão? Enfim, tudo isso para explicar o quê? Que a hipótese de estudo define a escala temporal do que você está estudando. Vamos para as parcelas agora. Depende da tua hipótese. O que vai dizer se é integração ou não é que depende do teu estudo, de como que isso se conecta. O fato de ser uma braquiária não significa que é uma integração. É isso que eu quero dizer. Só porque você plantou, porque senão é uma rotação, como qualquer outra. Lembrando que tem uma diferença entre rotação e de integração, que já está, inclusive, no paper. Porque senão, ele poderia ser uma sequência de outra coisa e casualmente é braquiária. E se você quiser forçar medindo qualidade, proteína e tudo mais, ainda assim, eu vou dizer, no meu entendimento, não é integração. Só porque você, não, ali tem produtos tanto de qualidade. Não é integração. E muita gente faz isso. Agora, se você quer estudar, né, nessa escala, certo? É porque você deveria ter uma linha de pesquisa onde você trata essa escala de parcelas sem animais como uma fase que está conectada com outras fases, certo? De experimentação, e que no final é integração. Agora, se isso está solto no ar, entendeu? Porque você quer fazer integração, mas não tem área e não tem bicho, mas eu tenho parcela e tudo mais, e chamar. Chega um monte de experimento assim. E eu te diria agora, aí é uma concepção minha, pessoal, particular, que se isso não é um capítulo de um livro, se é uma coisa solta, eu não chamaria isso de integração. Desculpa eu ter feito uma resposta demasiadamente longa, mas a tua pergunta é muito interessante e ela é uma grande, né? O Ibanor, por exemplo, ele recebe projeto de pesquisa que fala de integração e se é em parcela não tem animais e ele já no CNPq, né? Ele é avaliador do CNPq, ele é um A do CNPq, ele recebe projetos, ele olha assim e não enxerga esse troço todo, porque a gente discute muito isso, e eu tenho a mesma tendência, entendeu? Tudo bem se é uma escala, porque a pergunta você só pode estudar nessa escala. É uma pergunta, você não pode ter um ensaio de integração com animais em pastejo, raramente tem menos de 15 hectares, 20 hectares, se for com gado. Né? Os caras dizem assim, não, eu tenho um experimento de integração com gado que tem 2 hectares. Você pode dizer, tem algum problema aí, tem alguma coisa. E, logicamente, a maior parte dos nossos colegas está em situações, em instituições de pesquisa, né, em universidades que não tem área, não tem animais disponíveis. Ele quer atuar na área. Então, ele tem que ser inteligente, né? Tem que ser inteligente para ter clareza de que no livro todo, de vários capítulos, isso aqui é um capítulo. Isso aqui não é a tua linha de pesquisa, né? E você tem que ter hipóteses que sejam de fato adequadas, né, para se chamar de integração. Tá, ok, então depois de qualquer coisa eu faço outra. Eu compreendi o que você quis dizer sobre a sistemática de quais os componentes que envolvem. Para concluir, e voltando para a questão dos 3 segundos lá, né? Porque a gente olha braquiária e milho e chama isso de integração, porque a gente está focado nos, vamos chamar, atores da coisa. E não nos processos. O que importa, porque eu estou concluindo que você está falando de experimentação, porque você falou de parcela e onde não tem animais. Então, eu estou concluindo isso, e não de área, não de campo. Se a coisa é de campo, de sistema de produção, você me avisa que daí eu faço uma outra conversa. Mas como você falou disso daí, então eu estou te trazendo essa perspectiva, né? A questão é o processo em si, né? Não o fato de você ter braquiária com milho que vai te dizer que é integração. Qual é o processo que você está estudando? Qual é a tua pergunta, né, científica?
Agora, se você tem uma área de fenação, e ou uma área de silagem, que você pega a silagem, nessa silagem, até desta fazenda, não precisa nem ser na mesma fazenda, desta fazenda e manda para uma outra fazenda, tendo sido planejado para tanto, isso é integração. Ou seja, essa área não tem gado e ela foi pensada para isso, certo? Pensada no sistema de produção, certo? E é uma área sem, ela não tem gado aqui, mas ela tem gado lá. Eu iria fazer uma pergunta em relação a isso mesmo, né? Porque eu lembro daquele simpósio que teve aí em Porto Alegre, 2012, né, eu acho? 12. Aí eu lembro que, principalmente o pessoal, que tinha muita gente da Europa, né? Falava dessa questão das atividades, igual você está falando, né? Às vezes produzir um milho em uma área, mas realmente aquele milho foi direcionado, foi algo planejado para alimentação animal, né? É isso que eu ia perguntar em relação a o que seria. Eu sei que está no paper, né? Mas assim, às vezes falando fica melhor, e também para a gente entender. Então a integração seria algo realmente planejado, né? Mesmo que sejam duas fazendas separadas, vamos dizer assim, uma plantando milho para silagem, fazendo silagem e alimentando, né, os animais em outra fazenda. Então, isso também seria uma integração, não é isso? Correto. Então, o significado de integração seria você integrar os trabalhos, independentemente de estar em áreas distintas. A área só dificulta as interações biológicas, certo? Porque a integração é o planejamento do sistema. Então, elas podem estar em áreas separadas, fisicamente. E, claro, que num outro paper, nós descrevemos que quanto mais separado fisicamente, menos interações, menos sinergismos você vai conseguir no sistema. Não é que é ruim, ele é menos bom. Mas é uma integração. E tem outros países que a integração é só assim. Por exemplo, na China, eu tive agora 2 anos atrás lá na China. A integração só é assim, não tem outra. Não tem integração na mesma área. Ela só ocorre entre áreas, não tem nenhuma área. Por quê? Porque a área média é menos de 2 hectares. Então, o cara, por exemplo, que tem um sistema de produção de leite, ele, na área que ele produz leite, e esse proprietário, ele não tem a produção de forragem. Ele só tem galpão e vaca. E tem outro, né, que... Então, a questão da integração lá, né, é como retornar o esterco de volta. E isso é um problema também europeu, né? Se você olhar, vamos chamar Holanda, por exemplo, certo? É a mesma coisa, o que fazer com a merda. Porque isso causa poluição. O que é fazer com a merda significa, em outras palavras, dizer que o teu ciclo biogeoquímico foi rompido. Porque se ele está na mesma área, ele está lá. Ó. Quando está em áreas diferentes, o ciclo biogeoquímico foi rompido. E quando ele é rompido, isso chama-se poluição. Então, quando eles querem aumentar a integração lavoura-pecuária, um chinês falando, e são milhões de chineses falando que querem aumentar a integração lavoura-pecuária, significa voltar a merda para o lugar que saiu. Os nutrientes. Que é uma dificuldade tremenda. Para eles, né? Tremendo. Porque a adubação química é muito barato para eles. E quem é que vai pagar essa conta aí? De pegar esterco de um lado? Na Holanda, quem paga é o governo, ou entre outros, né? Tem 4% de gente morando na área rural, menos, né? É os 96% da área urbana que vão pagar para um caminhão ir numa produção de leite lá na Holanda, e ele não pode sair dali para algum lugar, ele tem um GPS que diz para ele que só pode ir para essa zona aqui, para aquela zona lá e para aquela lá. E aí ele vai levar a merda lá naquele troço lá, e isso é planejado, tá tudo,
né? Georreferenciado, né? Zonificado, certo? E aquilo vai. Então, isto é uma integração entre áreas. Ou seja, o potencial de sinergismo que nós temos, porque nós temos área, nós temos o gado. A nossa integração essencialmente é com gado de corte, com gado de leite, né? É muito maior do que se tem no resto do mundo. Agora, estou falando um pouco demais, mas eu não quero deixar de esquecer o seguinte, que assim é entendido a integração no mundo, considerando que é um entendimento global, né? Embora o brasileiro e vários colegas tenham outro entendimento. Eles acham que é diferente, né? Agora, coloque essa definição, porque uma coisa é o nome e a outra coisa é o que quer dizer o nome. Então, se o que quer dizer o nome é isso que eu estou dizendo, a minha pergunta para vocês é: vocês acham que em 2005 nós tínhamos 1.700.000 hectares de integração no Brasil? E que agora nós temos 17 milhões de hectares? Quase 20, né, pelo último levantamento. Ou tudo quase a integração? Dependendo da perspectiva, acaba quase tudo sendo integração, né? A não ser que você tire... Dependendo da definição, não é uma perspectiva, sabe? Então, por isso que ela... Veja o quanto importante é as definições e o que querem dizer as definições. Seguir bem o que é. Eu te diria que aquele estudo da Fleshman, eles não tinham as definições. O primeiro, né, da rede LPF, né, que foi... Não tinham essas definições. Uhum. Entendi. Mais dúvidas, galera? Manda aí. Então, oi, eu sou a Crisley. Baseada nessas definições, então, desse estudo, nesse atual, eles ainda não estão trabalhando com essa definição que você apresentou no artigo. Correto. Não isso não está chegamos claro no levantamento ali. Isso não está claro no levantamento. Ele jamais está colocado ali, olha, é isso. O estudo foi assim assado. Não tem isso, não. Para você saber disso, tem que ir vamos dizer, nos bastidores. E eu fui nos bastidores. Professor, eu tenho uma dúvida em relação ao Isso, Paulo. Em relação ao pagamento, né, aos serviços ambientais, a gente sabe, eu acredito que o grande motivador dessa grande extensão de sistemas integrados, né, que vem sendo divulgado, né, entre aspas, de sistemas integrados, seria justamente por essa questão de marketing, né, porque é um interesse, né, mundial. E eu gostaria de saber como é que isso tem funcionado, porque a gente sabe que boa parte das legislações voltadas para o meio ambiente, elas saem aí da região sul do Brasil, né, é uma região muito importante nesse sentido, e elas vão se disseminando para o restante do país. Então, eu queria saber como que isso tem se desenvolvido aí na região, se a gente vê o exemplo do Brasil Mata Viva, não sei se o senhor conhece, é um projeto muito interessante de sequestro de carbono, mas o foco é outro, ainda não é no sentido de florestas, de áreas plantadas, né, é mais para nativas. Então, eu queria saber se aí, na região sul do Brasil, se já tem algum trabalho nesse sentido para os sistemas integrados. Se vocês têm visto realmente acontecer, né? No sul aqui não, mas pelo contrário, no Mato Grosso nós temos um projeto, acabamos de ganhar um projeto junto com vamos chamar de quase uma ONG americana, para atuar no Mato Grosso com sistemas integrados e créditos de carbono, né? Então aqui no sul não tem essa experiência é agora, nós ganhamos o projeto faz 3 semanas, num projeto que junta a The Nature Conservancy com a Syngenta. E foi um projeto internacional e nós nos associamos com
ONG / empresa americana, chama-se Terra Global Capital, que é rodada só por mulheres, inclusive, né? E pela primeira vez, como Aliança CIPA, aliás, esse post vai estar saindo, viu, Rafael? Vai estar saindo agora, amanhã, depois vai estar saindo, né? Anunciando que a Aliança CIPA acaba de ganhar esse projeto e feito essa associação com a Terra Global. Então, há muita possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, não, como você disse, Dani, assim, que os sistemas integrados eles são reconhecidamente aqui, né? Esse jogo é pesado, certo? Esse jogo é pesado. Por que é pesado? Porque se os negros lá fora reconhecerem que isso é um sistema, que o Brasil, né? O jogo é sempre nos deixar nas cordas, sempre deixar no canto, porque é um jogo comercial. E como ninguém nos segura na produtividade, né, e na rentabilidade dos nossos sistemas, só vão nos segurar no ambiente. Então, ninguém pode aceitar facilmente que os nossos sistemas são limpos. Ok? Como é que tu combate isso? Publicação científica. Minha pergunta é, cadê as publicações científicas em meios, porque não adianta falar, não adianta dar palestra dizendo que é assim, não adianta dizer que é resiliente, cadê a prova? Ah, mas eu fiz um boletim, não, olha, boletim, lamento, mas o boletim não vale. Ah, mas eu publiquei na revista do Sindicato Rural do Rio depois das Antas. Ah, lamento, mas isso aí não é aceito, né? Ou seja, tem que ter coisa, e ainda que tu tenha publicado e seja na revista top de não sei o que lá, depois ainda tem a fase em que os negros vão dizer amém ou vão dizer não. Para uma soma. E aí eu pergunto, cadê esse negócio, assim, cadê esse negócio dos sistemas integrados brasileiros aí fora? Muito pouco, quase nada. Dizer que uma floresta bate não sei quantos bois, não sei o que lá, cadê? Cadê o negócio? Senão não adianta ficar falando. Então, hoje em dia, o que se tem para quem faz sistemas integrados, de fato, é o plano ABC e dinheiro que pretensamente há juros que são subsidiados dentro de um protocolo de um governo, certo? Que já vem desde 2010, focando essa tecnologia como mitigadora. Ele se autoassumiu, certo? E está dizendo isso. Então, ele equivale, agora tem 17 milhões, que eu diria que a última estatística tem de 20, mas de novo, a de 17 é de um artigo que está lá estimado para lá. Ok, então, se você quiser equivaler isso a, bom, com isso eu já abati X% das minhas metas assinadas em Kyoto, etc., né? Tem que ter o aceite lá. Não adianta só tu falar que tu fez isso, né? Então, essa história de créditos, de carbono, ela passa pelo meio científico, porque você precisa medir, certo? Né? Integrar essas medidas, certo? Publicar, e isso ser aceito. Você tem que entrar num IPCC, certo? E aquelas centenas de pesquisadores do IPCC dizerem, bom, isso aqui está... nós vamos ter que mudar esses fatores de emissão. Os nossos fatores de emissão, por exemplo, de fezes e urina nos sistemas, eles são 10% do IPCC. O fator de emissão de urina, 10%. Agora, isso tem que estar publicado. Está lá publicado. Agora está publicado, mas é um só. Tem que ter. Imagina o Brasil com toda essa área. Isso aí tinha que ter. Cada unidade, né, de pesquisa, de universidade, tinha que ter publicado um artigo desse tipo, para poder ter esse crédito, né, que você chama. Para concluir, aí eu vou concluir de uma forma talvez um pouco polêmica, tá? Que é a seguinte reflexão. E isso estou dizendo com muita tranquilidade, porque eu até agora vou escrever um capítulo de livro com um monte de gente, um livro aí que
que é para falar sobre justamente benefícios ambientais e pagamento de serviços, etc., né? Sabe que eu ainda não estou convencido de que... Primeira pergunta, quem é que vai pagar? Quem é que paga? O governo paga? Quem paga, de novo, é os caras que estão lá, né? Estão lá na cidade. Tem que pagar. Aí eu faço a seguinte pergunta, né? Será que eu tenho que receber por fazer simplesmente o que é certo? Se eu sou um proprietário rural, eu escolhi aquela vida, e aquela vida é solo, é matéria orgânica, são sistemas, eu não posso poluir. Isso é a obrigação que vem junto com o meu cadastro rural. Então eu vou querer uma gorjeta, exagerando, né? Vou querer pagamento por eu fazer o que é certo. Isso não... Eu fico pensando, e alguém vai ter que pagar essa conta? Né? Então, bom, eu quero receber então porque eu dei uma aula de direito. Sou um professor. Ó, minha aula é top, hein? Viu, Rafael? Eu faço direitinho. Aí, meus estudantes, aí vocês me dão... No final dessa apresentação, cada um dá os 5 pilinhas aí, que eu fiz o meu trabalho direito, hein? Eu não posso receber pelo meu trabalho, que eu tenho que fazer direito. Porque é simplesmente fazer o certo. Então, tudo bem, né? É difícil no Brasil. Alguém tirou 20% ou 80% da minha área, certo? Tem esses outros aspectos também, né? É como alguém, tu tá, né, Hernan, tá na tua casa aí, né? Vocês ganham um monte de dinheiro aí. A tua casa tem 5 quartos. E alguém chegou e disse, não, um dos quartos você não usa. Mas a casa é tua. Não, mas um dos quartos você não vai usar. Esse quarto tu vai deixar ele fechado. E não vai usar. Então, quando alguém entra na sua casa e diz uma coisa dessa, né? Talvez tu tenha que ser compensado, entende? Porque tu vai manter um quarto fechado. Tudo isso para dizer que não é tão simples assim o raciocínio, entende, Dani? Da gente pagar. De novo, quem paga isso? Melhor abrir o quarto? Melhor o que será? Entende? Não é uma resposta simples. Alguém vai fazer alguma perguntinha aí? Senão eu vou ler a pergunta aqui da Gabriela, pode ser, Paulo? Tá no chat aqui? Deixa eu dar uma olhada. Dá uma olhadinha. Pode ler que eu vou contigo. Ah, tá. Gabriela, ela pergunta aqui, Paulo, em relação... Quer falar, Gabi? Oi, professor. Boa tarde. Consegui falar bem, aqui agora um pouquinho. Prazer em revê-lo novamente. Em relação às áreas de cerrado, né? Que, tipo assim, o desmatamento nessas áreas ela é bem maior. E, ultimamente, o hectare tem subido muito o valor, né? Então, assim, a nossa tendência regional é a utilização dessa área, que até então ela era tida como uma terra ruim, uma terra fraca. E aí eu queria saber se tem alguma coisa favorável, se vocês têm feito algum estudo relacionado a esse tipo de integração, nesse tipo de área. De novo, né? A gente tem o nosso núcleo da Aliança CIPA aí em Rondonópolis, né? Aí em Rondonópolis é jeito de falar, né? Mas, ou seja, no meio da terra braba, né? De 11% de argila, de condições de alta vulnerabilidade, né? É sempre uma questão de se lembrar que muitas dessas áreas não foram desmatadas, né? Porque, entre aspas, né? Porque havia, na década de 70, né, um plano, você ganhava para abrir áreas. Não era desmatamento, era abrir áreas. Certo? Então, lógico, temos um novo entendimento, beleza, certo? Vamos ser contemporâneos agora. Agora, o que já passou, certo? E os novos sistemas indicam agora que a gente, né, do ponto de vista de legislação, né, dependendo da zona aí da onde tiver, tu tem que fechar um quarto a 8 quartos da tua casa, certo? Então, feito isso, a pergunta passa a ser: o que tu faz do resto? Como é que você conduz o resto? Porque um quarto ou 4 quartos estão fechados. E o que fazer
E isso tem que ser inteligente. De novo, contemporâneo. Qual é a exigência contemporânea? É que você não abra, você não vai fazer puxadinho e fazer um sexto quarto. Não pode. Não pode aumentar a tua casa. Certo? Segundo, tu tens que... a tua casa tem que depender de menos coisas externas. Menos uso de recursos externos para manter a tua casa. E, terceiro, a tua casa funcionando, ela tem que emitir passivos ambientais cada vez menores. Então, nos quartos que sobrarem, você tem que fazer isso. E tem poucas ferramentas hoje que conseguem fazer essas três exigências. Produzir mais, com menos coisas e com menos impacto. A integração é uma opção rara que consegue fazer isso. Ou seja, como é que eu uso um dos quartos ou os 4 quartos que sobraram? De forma inteligente. Né? Por unidade diária, ter mais produção, ter menos uso de nutrientes e menos impacto ambiental, essa equação é difícil, Gabriela. Dificílima. Então, integração é uma via. Se você encontrar outras, tranquilo. Não vai mudar as exigências contemporâneas. As exigências são essas. Então, a tua intensificação, ela tem que ocorrer em menos área e exigindo menos coisas de fora. Sejam elas fertilizantes, sejam elas químicos em geral, sejam elas suplementos e o que quer que seja. Porque qualquer coisa dessa é movimento de energia e de nutrientes e possibilidade dessa desconexão biogeoquímica desses sistemas, gerando passivos ambientais. Né? A integração, a base dela é ciclagem de nutrientes. Esse é um dos fundamentos. A base dela é eficiência por unidade diária. Essa é a base dela. Ela é poupa-terra. E ela é eficiente no uso de mão de obra e equipamento. Ou seja, ela é até bom demais. E cura unha encravada também. Mas precisa comprovar. Não adianta... Que nem os sistemas integrados são resilientes. Quantas vezes vocês ouviram isso? Me falem rápido. Então, um paper. Fala um paper que prova que é resiliente. Rápido. Pera. Ixi, e agora? Pois é, né? Pois é. E resiliência. Estou falando só um exemplo, para vocês verem. Estou fazendo as conexões, né? De novo com um artigo, porque é importante publicar, é importante dizer o negócio. De novo, resiliência. Todo mundo fala, e cadê? Os créditos de carbono. Ele é sequestrador de carbono. Cadê? Eu acho interessante, né, Paulo? Falando todo esse comentário que você está fazendo aí eu lembrei aqui agora da Embrapa, né? Nós temos uma Embrapa no Brasil que é basicamente para sistemas integrados, né? Que tem lá em Sinop, né? A gente sempre faz uma viagem para lá, né? Uma visita, nós ficamos 2 dias lá. Então, assim, realmente isso aí precisa ser... tá em artigos, tá de uma maneira comprovada, né? Cientificamente, todas essas questões, né? E aí eu lembro aqui, né, que Rondônia, quando você falou da terra aí, lembrei também, Rondônia já foi um estado que foi dado a terra para a pessoa ir, né, trabalhar e desmatar tantos por cento, e depois ainda queria que recuperasse mais tantos por cento,
né? Então, assim, bem complexa essa questão toda, né? E essa questão de crédito carbono, né, que a Dani estava comentando, isso é uma coisa, não sei nem quantos anos que a gente já escuta, né? O pessoal falando, mas eu gostei muito da sua fala em relação à questão da responsabilidade em si, né? Uma coisa que a gente realmente precisa ter reflexão, né? E eu acho que os estudos que nós temos é para a questão do ambiente agrícola, né? Poder ser, vamos botar assim, entre aspas, mais sustentável possível, né? Depender mais externamente de insumos. Eu acho que essa que tem que ser a nossa busca como profissionais da área de ciências agrárias, né? Não vamos dizer assim, não vou dizer uma utopia, mas uma questão muito ideológica de agroecologia em si. Eu acho que a gente precisa avançar dentro da realidade, né, da agricultura, buscando, claro, cada vez mais a famosa sustentabilidade da produção agropecuária, que o termo é muito bonito, né, mas a prática a gente sabe que não funciona só assim, porque tem que ter a questão, claro, econômica, né, como é que o produtor vai sobreviver. E a gente hoje no Brasil, que tem vários tipos de biomas, ambientes, né, e a gente precisa trabalhar com isso tudo, nós somos profissionais que, né, por isso que eu achei interessante essa discussão nossa aqui, né, profissionais precisam entender bastante de muita coisa e aprofundar, não ficar só muito no superficial, né. São profissionais que nós estamos formando, que não era só antigamente, que era trabalhar só com café a vida inteira e só um pouquinho ali, né, ou só gado bovino, só aquele gado bovino de corte de tal raça e pronto, né. Então, assim, eu acho que é uma complexidade maior que a gente, como professor, e tem os alunos que daqui um dia vai estar indo muito trabalho, precisa, né, se aprofundar mais, estudar mais, né, e conhecer mais disso aí. Ótima manifestação, Fabiano. Eu me lembro, bom, duas coisas, né? Sim, a Embrapa tem uma unidade específica, né, de sistemas integrados, concebida também ali, a história também é interessante, provavelmente vocês devem ter ouvido falar quando foram visitar, né, das reflexões que foram feitas antes, né, de fazer a unidade, né, de várias reuniões, de terem chamado pessoas, etc. Né? Tem todo um histórico super interessante. Tu mencionaste a agroecologia, e ele é um outro excelente exemplo das confusões do que é o termo e do que ele significa. O que se entende por agroecologia aqui não tem nada a ver com o que é agroecologia na compreensão global, da mesma forma. Né? Então, eu te diria que os sistemas integrados, por exemplo, são muito mais próximos da agroecologia do que do outro lado da intensificação. Né? Basta olhar as definições internacionais sobre agroecologia. Né? Ou seja, esse é um debate, de novo, que vamos dizer assim, desviam aqui. E tem uma história bem interessante em relação a isso. Né? Há muitos anos atrás, né, eu tentei publicar uns resumos do PISA, né, desse programa nosso, que é com a pequena propriedade familiar, né, aqui no Sul, trabalhando com sistemas integrados, trabalhando com o troço todo. Fui publicar um resumo lá e não foi aceito meu resumo. 2 resumos, não foi aceito o resumo para publicação num congresso de agroecologia, né? E a pessoa responsável disse que aquilo não era agroecologia. Né? E o PISA, nós começamos a trabalhar em 2008, né? A partir de 2010 começou a ter muito números, né? Agora, então, né, já há alguns anos, nós já temos 1.819 famílias atendidas pelo programa, né? Que a gente leva a assistência técnica junto com parceiros, né? Na verdade, os parceiros levam a assistência técnica, né? E a gente bola, digamos assim, a estrutura técnica, né, do projeto. O pilar são sistemas integrados. Comecei a apresentar isso no exterior e todo mundo chama isso só de agroecologia no exterior. Eu descobri que eu trabalhava com agroecologia dando palestra no exterior mostrando o que eu fazia. Porque aqui os meus colegas dizem que o que eu faço não é agroecologia. Tá? Então, beleza, aqui para o Rafael, que disse que tem o Pix para os pagamentos aí, tá? Uma inovação brasileira, então. Tá? Sobre as práticas de plantio direto,
que a Letícia está perguntando em CIPAS, sim, claro. Eu diria que não é que se podem ser integradas, eu diria que são fundamentais, são quase que obrigatórias, né? São altamente, porque funciona. Olha como os sistemas integrados chegam na plenitude dos sinergismos dos processos que estão dentro. Quando você tem sistemas integrados, quando você tem plantio direto, mas plantio direto podia ser só rotações agrícolas. Não, tu integra o animal. Tu integra o animal. E os sistemas pastagem e lavoura são diversos. E diversos, incluindo árvores. Diversos no sentido de ter gramíneas, ter leguminosas, ter diversidade funcional. Você vai juntando essas coisas, e se você tem esse sistema completo, com conservação de solo, com diversidade, com planejamento, certo? E com o gado mudando e fazendo um empurrão nos fluxos de nutrientes dentro do sistema, você atinge a plenitude potencial dos sistemas integrados. Que se você não faz com base de agricultura conservativa, é manco. Se você faz uma pura soja com braquiária e gado, é manco. Melhor do que os monocultivos, né? Ainda melhor que os monocultivos e ainda muito melhor que os monocultivos com preparo convencional de terra. Tu vai subindo degraus de complexidade e de interações, de sinergismos e, por último, propriedades emergentes que fluem desse sistema, produzindo benesses em vários desses componentes, na microbiota do solo, né, e etc, etc, etc. Professor, se me permite aqui fazer discutir um pouco mais sobre essa pergunta agora, né, que envolveu o sistema de plantio direto, né? Se a gente pegar grande parte do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, né, Paraná também, né, mas já está um pouco mais ao sul, mas principalmente vamos pegar aqui o Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, esses sistemas que a gente tem, quase que obrigatoriamente a soja na primeira safra, certo? E ele pode ter na segunda safra, né, safrinha, ele pode ter capim direto, ou ele pode ter um cultivo agrícola, depois capim com animal. Não vamos nem considerar a árvore na jogada, só esses componentes, né? Isso desde que bem planejado, isso desde que tenha realmente esse ajuste, né? De às vezes, fazer uma rotação nas áreas desses componentes, né? Ter um ciclo mais longo, como ficar um ano ou mais de pasto, né? Para depois voltar a soja novamente no sistema. Enfim, essas sucessões, né, e rotações que são comumente feitas. Quando que a gente poderia olhar assim e falar assim, não, isso daqui não se enquadra muito num sistema integrado, é mais uma sucessão ali de cultivos, ou não, isso daqui se encaixa bem no sistema integrado. Só para a gente poder, assim, né, como nós estamos falando, né, os nossos alunos já estão quase saindo, né, para o mercado de trabalho, então eles vão se deparar com essas situações em fazendas, né? Como que eles podem visualizar isso no dia a dia, né? Até que ponto que ele poderia encaixar? E quando eu falo assim, não é só diagnosticar o que está acontecendo na fazenda, né? É perceber esse sistema e também poder planejar, né, em fazendas, em propriedades que eles forem atuar. Rafael, de novo, uma pergunta super, super interessante e difícil de responder, né? Porque, a rigor, de novo, é muito comum você falar em palestras de sistemas integrados e o cara dizer que faz integração, meu avô já fazia. E ele fala das rotações de pasto e lavoura, certo? Como integração. Né?
Então, a rigor, isso é integração. Agora vamos falar entre nós aqui, certo? O que é integração, o que não é, que é a sua pergunta específica para nós. Aí depende de como é que você... vai ter gente que acha que aquilo é rotação, como os produtores normalmente falam. É muito comum, produtor ou outros técnicos, né? Basta ter a rotação, fala. O que eu considero integração é quando você chega numa propriedade, né? Tá naquela área lá na soja que você falou, e você pergunta assim, nesse talhão aqui, em 2022, em abril, o que vai ter? Ou, qual é o... Nesse hectare que está essa soja aqui, qual que é o giro de fósforo e de potássio aqui? O que vai no ano e em que momento que vai? Uhum. São algumas perguntas, certo? Que você descobre se é uma rotação, que se o cara está planejando os próximos 3 meses, Sim. planejando entre aspas, né? Então, o sistema integrado é um fazendeiro ali do Paraná, certo? Que ele botou o nitrogênio do milho na fase pastagem. Esse cara fez integração. E o milho dele, de 12 toneladas, recebeu 0 neste verão agora. Colheu 12 toneladas de milho. Não é que um 0 foi aplicado 0. Não. É o sistema. É um sistema integrado. Esse nitrogênio começou a rodar lá atrás. Sim. Então, isso é integração, né, Rafael? Do jeito que a gente fala. Esse planejamento, o cara sabe, não, mas aqui é milho, se for milho silagem, já tem que rodar, porque isso aqui vai exportar muito nutrientes. Eu tenho que integrar a fazenda num grande ciclo de nutrientes, né? Imaginando, certo, a manipulação disso pelas combinações de agricultura e de pecuária no tempo e no espaço. Se você está planejando isso, certo? Você está, de fato, com a camiseta da integração, trabalhando com integração, certo? Se não, você está com uma integraçãozinha, vamos chamar assim, certo? Você está de novo, é uma grande escada, você está nos primeiros degraus, certo? E uma integração de fato, isso está na definição lá da FAO, né? É um planejamento, né, para objetivamente ter reações sinérgicas. Sim. Isso já diferencia, né? Já diferencia a pergunta aqui dos SAFs e do silvopastoralismo. São outras confusões que existem, né? A integração é pautada na ciclagem de nutrientes. Não é aproveitamento de espaço, entende? É de uma área para outra, entende? Coisa que não está previsto na lógica dos SAFs, do silvopastoralismo. Está previsto integração entre áreas. Né? Coisa que você pode... Eu tenho 2 fazendas. Tem uma fazenda de gado de cria, eu tenho outra fazenda que é recria e são cultivos. Entende? Uma numa área menos privilegiada, né? Com pastagens naturais, com gado de cria, né? E outra está numa região mais favorável, que é para grãos, e eu vou fazer engorda de gado, lá vai os bezerros daqui vão fazer recria lá. Se você está planejado isso entre áreas, certo? Isso é integração, certo? E esse gado veio das fazendas e entrou num componente arbóreo com pastagem, isso não é um silvopastoralismo, isso é mais do que um silvopastoralismo. Ele tem um grande planejamento entre áreas, fluxo de nutrientes, isso é integração. Ô, Paulo, mas eu posso utilizar dados para integrar ele no meu planejamento, por exemplo, uma área, aí indo para a área de recuperação, numa pastagem degradada, aí às vezes o cara não está querendo fazer um investimento muito alto, e fazer um sistema SAF que vai ter, não com árvores, vou colocar castanheira, que vai demorar muito para produzir, mas com culturas que vão dar essa ciclagem, essa formação de matéria orgânica no solo ali, para poder
iniciar o processo de recuperação desse solo para vir produzir pastagem, para depois eu manipular os sistemas que eu posso, para melhorar o solo, eu posso introduzir o sistema, o SAF. André, eu diria assim, todo mundo vai dizer que sim, mas eu vou te dizer que vírgula, certo? Porque isso significa recuperar um potreiro, uma parcela. Isso não é a visão do sistema. Mesmo recuperar pasto, isso está falando de uma parte da fazenda. O sistema integrado é o sistema, é a tua fazenda, são todas as áreas conectadas nesse planejamento. É uma visão sistêmica, uma visão holística. Não é a recuperação das áreas degradadas da tua fazenda. Ele é muito mais que isso. Se não, de novo, se tu quer chamar isso de integração, pode chamar. Muita gente chama, né? Mas é uma recuperação de uma parcela, está num planejamento, você não está nesses fluxos todos. Ninguém falou nem de recuperar porque ela ficou degradada. Não está falado do processo. Se tu tivesse que fazer recuperação de pasto, deveria fazer uma única vez nesse sistema, nunca mais. Não tem espaço para fazer recuperação de pasto. Se tu tem sistematicamente projetado recuperações de pastagem na tua área, é porque tu não está no sistema. Entendi. Só seria mais... Se o gado, né, professor? Se o gado bovino entrar como um componente do sistema, aí é diferente, né? Não, eu tô tirando o pasto momentaneamente, né? Então, eu tenho uma área de pasto, o animal vai ficar por um tempo no pasto, e eu entro com uma cultura para que daqui 1 ano ou 2 anos volte o pasto. Esse tipo, digamos, de sucessão, né? Não sei, rotação, quando incorporado ao sistema, tudo bem, né? Mas se está recuperando o pasto, né? Como o senhor falou, é porque você está degradando o pasto num curto espaço de tempo, né? É um plano de bombeiro isso daí, né? Não é um sistema de produção. Sim. Nesse aspecto. Claro que você pode usar, mas de novo, né? Isso tem que ser um planejamento e não pode pensar que daí a 5 anos você vai ter que fazer a mesma coisa para recuperar o pasto de novo, como parece ser a perspectiva que muita gente trabalha no centro do país. Sim. Paulo, mas se a gente estiver implantando o sistema, aí cabe a recuperação das áreas, né? Porque eu vou estar implantando, iniciando. Desculpa, pode repetir de novo? Eu tô com o áudio um pouquinho ruim. Teu. Vou repetir. Tá conseguindo ouvir melhor agora? Ainda, o áudio teu não chega bem para mim. Implantando o sistema, aí cabe a recuperação. Quando estiver implantando o sistema, eu entendi isso, eu acho. Quando estiver implantando, acho que começando o sistema. Não, sempre cabe a recuperação. Sempre cabe a recuperação. Não estou dizendo que a recuperação é algo ruim. É que ela não pode ser sistemática. É que nem queimar pasto. Ah, não, isso é uma ferramenta de manejo. Pelo amor de Deus. Né? Se recuperação do pasto tá dentro do teu planejamento, né? Quinquenal não, tem alguma coisa errada. Vamos começar? Tá, tudo bem, vamos começar recuperando de várias formas, né? Mas, de novo, recuperação é uma visão de gleba. Ela não é uma visão sistêmica. Eu vou insistir nessa parte. A integração é uma visão sistêmica. Certo? De um sistema que você está integrando. O gado sai daqui, a soja vai para lá, o milho não sei o que lá, e você olha aquilo como um grande fluxo de nutrientes andando para cá e para lá, e você querendo colocar cada vez menos para dentro e cada vez querendo que mais fique ali dentro, girando e produzindo, produzindo e saindo pouco por unidade de proteína ou de energia para a alimentação humana que você produz. Essa é a unidade de raciocínio. Por isso eu quero tirar a questão espacial da recuperação de uma área degradada. Entende? Muita gente... Claro que isso é uma perspectiva comercial. Ok? Mas nós estamos além disso, né? Nós estamos aqui em formação de recursos humanos. Estamos falando de conceitos, certo? Então, no conceito,
Bom, ok, eu falo isso comercialmente, mas penso outra coisa intelectualmente. O Maurício levantou a mão, né, Maurício? Isso. Ô, Paulo, uma questão assim, ó. Vamos supor que a soja plantou a área de 2.200 hectares. Tá me ouvindo bem? Sim. E daí foi feito o planejamento agora para o milho para plantar 1.800. Aí, no caso, esses 400 hectares vai jogar milheto só para cobertura, para não ficar sem nada. Só que não vai colher grão. Isso, sendo planejado, entra como integração ou não? Maurício, não entra porque faltou o gado. Se eu bem entendi, né? O fato de ser uma forrageira não é uma integração. Para a integração, por que o gado? Você pode fazer várias rotações. Pode ser forrageiras, outras, né? Tem várias rotações. O que muda com o gado? Né? Mudam os fluxos de nutrientes. E você não tem microbiota do solo da mesma. Você pode ser criativo nas suas rotações de culturas, né? Mas você não vai inventar um besouro rola-bosta sem a presença do gado. Vou dar um exemplo, né? Então tem várias, vamos chamar de personagens da natureza que não existem se não tiver o herbívoro. Porque a natureza tem as plantas, né? Tem as árvores, né? As plantas herbáceas, os arbustos, as árvores, os herbívoros invertebrados e os herbívoros vertebrados. Mesmo que seja baixa diversidade de cada um deles, né? Se tu não tem o herbívoro vertebrado, gado, você rompe o ciclo trófico de rodagem dos nutrientes. Entendi. De novo, você tá com uma muleta. Você poderá ter estoques de carbono nesse solo, mas com uma baixíssima vida nesse solo. Porque vários atores não vão existir. Que dependem de um herbívoro. Vertebrado. Se alguém não tiver aí para fazer outra pergunta, eu vou voltar um pouco atrás no que eu fui analisando. Você falou várias vezes sobre o espaço, a área onde a gente cultiva, o solo, né, onde vai ocorrer a ciclagem de nutrientes, e o tempo. Quanto a, por exemplo, você fez até o exemplo de que o que vai ter na área em abril de 2022. Como eu posso considerar esse tempo? Qual seria esse espaço de tempo? Tem um limite ou eu posso ser amplo? Porque, por exemplo, tem que ter o gado. Se eu for fazer um plantio de uma espécie florestal que vai demorar 10, 12 anos para poder ser colhida, e eu não fizer o consórcio, sem a pastagem, eu vou estar mantendo ou vou estar quebrando esse ciclo, esse ciclo do sistema? Mais uma pergunta interessantíssima. A teoria diz que quanto maior o tempo, menor as interações. Por quê? Numa árvore, numa floresta que fique 12 anos, sei lá, né, certo? O estoque de nutrientes preso naquela biomassa não vai ciclar por um tempo considerável. Então, a possibilidade de interações, ela é menor, se não for compensada com outros componentes. Então, a teoria diz que essas interações são mais sinérgicas, rápidas, quando elas são rápidas e acontecem o mais próximo possível, fisicamente. E então, falando isso de biologia, isso não é negócio, certo? Isso não é preço de madeira, por exemplo, que pode significar um outro sistema, simplesmente porque você vai ter que compensar isso, imaginar diversidade de combinações numa propriedade rural que vão levar em consideração
a parte biológica e a parte comercial, certo? Mas na teoria biológica é assim, é preferível que as rotações ou combinações sejam mais rápidas, intensas, né? E ocorram em espaço de tempo. Nós temos um gráfico teórico que a gente publicou recentemente, né? Que apresenta o que a gente chama isso como modelo conceitual. E nós temos um experimento que colocou especificamente essa pergunta. Veja bem, é uma coisa teórica, mas o experimento são lavouras de arroz. Lavouras de arroz que rodam a cada 4 anos com pastagem, ou lavoura de arroz que roda a cada 6 meses com pastagem. Para dar um exemplo temporal. Certo? E lavouras que essa rotação é na mesma área a cada 6 meses, ou ele volta na área dali a 4 anos. E o que acontece? Então, esse pontinho. Estamos no 8º ano do experimento, né? E ele está respondendo, ele está comprovando, digamos assim, a nossa teoria de que é importante ter várias rotações com diversidade. Que tipo de rotação? Além do arroz, entra milho, entra soja, né? Entra pasto de verão, né? Depois entra pasto de inverno com leguminosas. Se aumenta essa diversidade, né? Um experimento semelhante na pergunta sobre diversidade em Rondonópolis mostra que a vida biológica do solo, quando você tem diversidade no componente pasto com gado pastejando, com coquetel de leguminosas, né? As micorrizas, enfim, vários elementos indicadores de qualidade do solo, né? É um troço exponencial, né? Porque isso é muito diferente de você ter só braquiária, ainda que seja braquiária, seja estoque de carbono, entendeu? De novo. Né? É bom uma soja rodando com braquiária a cada 2, 3 anos? É bom, se você comparar com só monocultivo de soja e pousio, é melhor. Você vai galgando escada. Mas está longe ainda do negócio. Acho que essa ideia, né, professor, é um dos pontos-chave, principalmente principalmente para quem vai para o mercado de trabalho agora, né, que vai atuar diretamente com os produtores e às vezes, né, pode começar a plantar sementinhas, né, onde talvez ainda não exista, né, essa ideia de que dá para ir melhorando, né, é um sistema integrado, né, todo embasado na essência da coisa? Às vezes não, mas se começar com uma técnica, né, uma prática, algumas sucessões, algumas rotações, já é alguma coisa, né, para ir melhorando, né, e buscar algo maior, né, professor? Acho que Não, depois o pessoal tem que ter o filtro, né? Quando vai chegar no portão e dizer, olha, o Paulo disse que não é para plantar soja esse verão, precisa rodar esse troço aí, né? O cara já te manda embora, né? Nem isso. Bem por aí. Então, a gente tem que entender como é que é o ideal, certo? E depois fazer o filtro para como você vai construir isso, né? De novo, sistemas integrados se constroem no tempo e se constroem no espaço. E não é em 6 meses, não é 1 ano e não são nem 5 anos. Então, calma e canja de galinha, né? Para começar o trabalho, né? E tem que ter muita estratégia. Hoje nós estamos estudando a fundo, Rafael, o processo de consultoria em sistemas integrados. Tem uma tese só sobre isso aí agora, vai ser defendido agora, certo? De como é que é esse mundo, entende? Da transferência, porque uma coisa é que a gente imagina, certo? Que nem eu estou falando da biologia. A outra coisa é você montar isso numa propriedade privada. São mundos diferentes, Sim. certo? Isso é um processo. Então, isso eu estou descobrindo e aprendendo junto com a minha aluna. Na verdade, ela está me ensinando, a minha aluna de doutorado, me ensinando várias coisas desse aspecto mental, inclusive, né, seja do produtor rural, seja do consultor, né? Um dos papers a gente compara consultoria brasileira com consultoria europeia, para você ter uma ideia, né?
É a Fernanda, professor? É a Fernanda, exatamente, a Fernanda. Ela pegou algumas referências de produtores aqui com. Isso, eu pedi, estou me lembrando agora, eu pedi para ela falar contigo para pegar essas referências, né? E depois tem a parte de, vamos dizer assim, de sensibilização do produtor, né? Como é que você faz esse processo, né? Porque é um rompimento, né? É um rompimento, muitas vezes, de uma lógica de produção que o produtor tem, né? Então, mais do que dizer para ele o que ele tem que fazer, é uma construção coletiva e que tem um processo, tem uma estratégia, tem uma teoria por trás disso, várias inclusive, né, de como você levar isso e ter isso funcionando num sistema de produção, né? Lamentavelmente a academia quase não fala disso, não ensina isso, né? Então aqueles que estão aí, os jovens estudantes, terão um desafio, certo? Ou ele tem, por alguma razão, né, ele nasceu, ele teve a sorte, né, de ter uma, digamos assim, uma propensão a essa transferência de tecnologia, né, e ele dá certo nisso, né? Se não, eu quero dizer para vocês que vocês podem aprender essa técnica, certo? Isso existe teoria por trás disso, certo? E tem teorias específicas para sistemas integrados. Numa grande... no Brasil ainda talvez uma, vamos chamar assim, uma tribo nova científica, tá? Que chama-se Farming System Design, como se fosse design de fazendas, certo? E isso é uma construção, tem uma teoria por trás disso, né? E para sistemas integrados, que são sistemas complexos, certo? E você tem que fazer a transição entre um modelo que vai para o monocultivo de coisas, certo? E para simplificação, e você passar para sistemas integrados significa aumentar a complexidade e diminuir a especialização. Dizendo em outras palavras, você vai nadar contra a correnteza. Tá todo mundo indo para um lado, você vai para o outro. É só isso. O desafio, se você acreditar nos sistemas integrados, é só isso o desafio. Todo mundo anda para um lado e você vai estar falando uma coisa e todo mundo está falando o contrário. Certo? Então, para você viver num mundo desse, seja viver tecnicamente, seja viver comercialmente, você precisa de técnicas, né, para isso. Não é simples, né? E não é quebrando, abrindo, batendo o pé na porteira, abrindo, dizendo, agora o senhor vai fazer isso, isso e aquilo, aqui vai ser tal coisa, aqui vai ser outra coisa, né? Porque o Paulo disse que o mundo é mais bonito e feliz se a gente integra gramíneas, leguminosas, pasto com grão. O senhor vai ganhar mais dinheiro, você vai ficar feliz. Não funciona assim. E essa frase aí que o senhor falou agora, que seria mais ou menos quase que nadar contra a corrente, né? Você ir para um lado oposto aos demais, a gente vê isso muito, né? Quando a gente conversa com produtores que estão próximos dessa integração geral, né? Não de uma consorciação em si, mas da fazenda toda integrada. Quando a gente conversa com produtores que dessa forma, fica evidente, né? Não sei se a Dani, o Fabiano, o Hernando aí já devem ter tido essa oportunidade, fica evidente, quase todos falam isso, né? Não, meus vizinhos falam que eu sou doido, né? Que eu sou louco, que eu tô fazendo coisa... isso aí representa bem né? Ou isso está bem representado nessa frase que o senhor falou. A impressão que eu acho que eles têm, às vezes, é essa. Não, eu estou fazendo uma coisa, mas parece que todos os meus companheiros aqui estão fazendo outra completamente diferente, né? Pessoal, em função do tempo, certo? Porque nós já passamos aqui um pouquinho do nosso horário, o professor Paulo provavelmente tenha vários afazeres aí, tirar a barba e etc, né, professor? Ainda não tive a permissão. Está proibido. Estou aguardando o ofício, mas está chegando. Mas, assim, em função do tempo, eu queria ver, né, se os meus colegas aí têm mais algum comentário, mas eu vou pedir para a gente caminhar para o encerramento. Talvez os meninos tenham aula depois. Eu tenho aula agora também às
3h20, falta 10 minutinhos, 6 minutos. Então, queria ver Hernando, Fabiano, Dani, fica à vontade aí para a gente ir encerrando. Pode ser, professor? Pode, claro. Estou às ordens de vocês, como vocês quiserem. Na verdade, eu acho que o tempo é curto, né? A gente vai aqui batendo papo, discutindo, mas acho que, assim, ficou bem claro, né? Em relação à integração em si, que tem que ser algo planejado, tem que ter essa parte de ciclar de nutrientes, então acho que está bem, bem claro. Claro que todo mundo hoje quer, como essas coisas viram, entre aspas, na moda, tudo que faz ali, estou fazendo a integração, quer chamar até para dizer que está fazendo, né? Mas, mais uma vez, eu agradeço aí também já o professor Paulo pela disponibilidade, né, e por estar esclarecendo mais uma vez sobre esses sistemas integrados, que é uma coisa que a gente também trabalha no dia a dia com vários produtores, né? Eu achei interessante falar sobre a agroecologia em si. Claro que o conceito lá de fora é bem diferente daqui, né? Mas agradeço mais uma vez aí. Tá bom, professor? Obrigado, Fabiano. Bom, eu não fiz nenhuma pergunta, não um comentário, não deu tempo, né? Deixei para os alunos aí. Não leu o artigo, né, Hernando? Acabei não lendo o artigo e não tinha dúvida. Mas foi bastante produtivo e eu acho que é isso mesmo, a gente nem começou a debater a parte que eu gosto, né, de falar, que é a parte básica, é o solo, né, trabalhar o solo, e os sistemas integrados, eles passam, né, por isso, né, você construir essa base, quanto mais, como o Paulo falou, mais rotações e mais e com tempos curtos, você mantém os nutrientes no ciclo e você perde menos esses nutrientes. Com o animal, você está proporcionando uma diversidade biológica muito grande no solo que vai favorecer bastante os outros cultivos. Então, nessa questão de sempre manter diversidade e rotação para poder manter os nutrientes no ciclo, né, no solo, planta, animal, sem ter as perdas, né, sem perder como acontece nos outros sistemas. E aí, obviamente, que a gente tem uma diversidade muito grande de integração, e a diferença delas vai ser a eficiência, né? Então, conceitualmente, vai ter muitos sistemas diferentes de integração, mas cada um vai ter uma eficiência melhor que a outra, né? Tudo vai do planejamento, né? De como a gente quer, a gente busca, né, o planejamento estratégico de longo prazo para a propriedade, enfim, né? Muito bom, Paulo, agradeço aí a participação. É isso aí, um abraço. Obrigado, mano. Um abraço também. Paulo, particularmente teve uma coisa que eu achei muito interessante, uma crítica sua no artigo, que é a crítica em relação ao termo integração lavoura, pecuária, floresta, né? Que é para ressaltar o componente florestal, sendo que ele já era contemplado no termo coloquial lavoura. Eu achei show isso, e eu acho que a gente precisa olhar para a floresta como uma lavoura, né? Como realmente ela é. Então, realmente, isso vai... Eu vou copiar isso aí, vou citar, para sempre repassar para os alunos, né? Mostrar, porque dificilmente a gente tem essa visão, né? Uma falha nossa, claro. E isso me chamou muito a atenção, e se eu pudesse resumir essa conversa de hoje... Você está puxando a sardinha para o seu lado, viu? Você é engenheira florestal? Pois tem que puxar, não é? Eu já amei a pergunta do André ali, do Anderson, desculpa, falando da seringueira, não tem como, né? A gente gosta de floresta, né? Mas, assim, se desse para resumir, particularmente, eu fiquei com a cabeça fritando aqui, achei muito interessante essa explanação, é muito bom a gente ouvir, né, a pessoa falar, porque o artigo ele não traz isso, infelizmente, né, nada melhor do que essa fala. E assim, se pudesse resumir, eu tentaria fazer um zoom out, né, da propriedade, olhar a propriedade de cima e tentar fazer o maior planejamento em relação a longo prazo possível, pensando nessa sustentabilidade do sistema como um todo. Então, ficou essa lição para mim em relação ao aproveitamento de todos
de toda a área, né, da área como um todo, e tem que ter o animal para ser sistema integrado, entendi isso aí também, enfim, achei muito interessante. Muito obrigada, fiz várias anotações, aprendi muito hoje. Certamente uma oportunidade incrível aí. Então, muito obrigada. Pegando, ô Paulo, pegando a deixa da Dani, né? Já veio uma ideia aqui, vamos patentear isso, que fique só entre nós 25 que estamos aqui. Aí, ó, se as revistas científicas transformar em podcast os números das revistas, ó, é uma ideia, né? Que daí ó, o autor da revista transmitir o que tem de importante no artigo científico e disponibilizar isso numa forma de podcast, né? Quem sabe? Comunicação, né? Hoje, inclusive, eu estava com super pouco tempo também, mas eu queria fazer a leitura e eu coloquei o artigo em modo de exibição de leitor. Sim. Então, coloquei ele para ler, o computador para ler para mim enquanto eu almoçava. Enfim, eu acho que seria muito válido. É uma ideia, né? Quem sabe a gente evolua para isso, né? Bom, gente, meninos, tem mais alguém aí que quer fazer algum comentário? Eu falo rapidamente agora. Eu tive essa experiência com uma revista que é a Scientific Reports, que é da Nature. Ela pede, depois de a gente publicar, ela pediu num blog que a gente escrevesse para um blog e, inclusive, anexasse um vídeo, né, junto ao blog, que não é um podcast, mas é o mesmo sentido, né, que é a divulgação nossa em relação ao artigo, do que diz o artigo. Eles usam isso, inclusive, no Twitter, é muito interessante. Tá? Minha experiência com floresta de seringueira, com forragem, amendoim, animais ovinos, eu costumo dizer que integração é que nem um jogo de carta, né? Quanto mais carta, mais coisa possível você tem, né? A minha experiência com seringueira não é muito boa, viu, Anderson? Né? Porque eu era moleque, eu era adolescente, né? E eu peguei a moto do meu pai escondida e saí de moto, tudo. E aí voltei, meu pai ficou sabendo, cidade pequena, né? Mas eu disse, não peguei. Minha foi a primeira e última. Então, como castigo, eu passei 2 meses plantando seringueira na fazenda. Então seringueira para mim não é assim, ó, uma carta muito apreciada no meu baralho, tá? Nunca mais quis mexer. Tem o livro de integração da nossa sociedade, de sistemas integrados. Então, tá ali, ó, ela vai pegar. Ela perguntou, né? Se tem livros, então sim, tem livros. Tá aí, ó. Beleza, olha. Tá aí o livro dos sistemas integrados, livro da nossa sociedade, que já anuncio, né? Há poucas semanas atrás se oficializou, né? Finalmente, o último passo lá com os advogados foi feito, temos um CNPJ, existimos, e na próxima reunião brasileira dos sistemas integrados nós vamos anunciar isso, tá bem? Gente, foi um prazer enorme. O que a gente mesmo falou foi do artigo, hein, e dos termos, hein? Vamos ter que marcar outro. Se vocês consideraram, né, que tem, vamos assim, tem uma coerência, né, ali dentro, se tem as coisas, né? Esse negócio da floresta realmente tem uma, digamos assim, tu pode imaginar várias tribos que queiram se integrar, né, nessa questão. Imagine que cada uma queira botar o nome dela no acrônimo, né? Isso vira, eu escrevi isso, né, no artigo, né? Isso fica uma coisa nonsense, né? Embora, claro que é importante para quem quis colocar aquele F ali dentro, para ele é importante, tá? A gente entende isso, mas a coisa é mais do que a sua área, né? E para concluir, né, isso é coisa típica de interdisciplinaridade, que é tido como um nome bom, eu te diria que é bom, mas não é totalmente bom. Interdisciplinar é justamente isso. Eu sou do pasto, eu quero o P da pastagem. O cara é da soja, ele quer o S da soja. Ele quer o E da floresta, né? Então, ele quer a sua camisa dentro do negócio, né? E isso é a interdisciplinaridade, que é uma fase que já é difícil de chegar quando você vai estudar conjuntamente, né, com outros colegas do sistema. Mas o verdadeiro desafio não é esse, é o da transdisciplinaridade. É quando você joga a tua camisa para fora e tu entende que está no sistema. Aí, de novo, tu está num sistema onde a floresta, o solo,
o pasto, a leguminosa, né, a soja, o milho, só são cartas aonde o que importa é o jogo. As regras do jogo. As cartas, elas são, não vou dizer secundárias, mas elas não são o jogo. E a gente tem muita mania de ser apaixonado pela carta. Eu sou o cara da pastagem. O outro é o do solo. Já aqui, ó. O Hernando já falou, eu sou do solo. Eu sou da floresta. E aí cada um se junta para trabalhar junto. Beleza, isso chama-se interdisciplinaridade, que já é bom. Né? Mas ainda cada um está com a sua camiseta. E o bom é quando a gente tira a camiseta e veste uma camiseta única do sistema. Aí você entrou na mentalidade do sistema integrado. Faz parte da outra pergunta que tinham feito também antes. O que é um sistema integrado? Sistema integrado, para cada um de vocês vai ser isso. Quando vocês largarem a camiseta das suas áreas originais e mudarem essa camiseta e botar uma de sistema. E assim, com a camiseta do sistema, você jamais botaria um F no acrônimo. Nenhum P. Nenhum P, nenhum nada. Acho que ficou bem claro, né, pessoal? Acho que a ideia acho que é essa mesmo e acredito que tenha atendido. Bom, galera, se alguém quiser falar alguma coisa aí, é a última oportunidade, tá? Porque a gente precisa fechar aqui, porque eu já estou atrasado lá e eu acho que os meus colegas aí também. Alguém? Alguma coisinha? Não? Então, beleza. Professor, muito obrigado de novo, né? É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, né? Sempre muito disposto a nos atender, professor. Muito obrigado por isso. Parabéns por todo o trabalho, né? Que já conduziu até hoje e muita coisa que ainda vai vir pela frente também. A gente sempre aprende muito, né? Em qualquer bate-papo junto com o senhor, em qualquer conversa, em qualquer palestra, curso, sempre é um momento de muito aprendizado para a gente que está caminhando, né? Que está engatinhando nos estudos e nos trabalhos, né? Com algum tipo de integração de sistemas integrados. Então, queria agradecer muito, acho que foi muito legal para a gente, para os nossos alunos, né, a oportunidade e também tudo que o senhor transmitiu aqui para nós hoje. Então, agradeço a todos que vieram, a todos que participaram, né, e o Fabiano, acho que avisou, ele teve um problema com a internet lá, caiu, aí ele tá ausente aqui agora do encerramento. Professor, muito obrigado, gente. Obrigado pela participação de todos, viu? E eu também quero só agradecer, Rafael, porque, na verdade, o agradecimento é meu, porque você me trouxe a oportunidade de compartilhar com vocês, de conhecer vocês na tarde de hoje, né, os demais, né? E nós, na Aliança CIPA, nós vivemos para isso. Essa é a nossa missão, né? A gente quer estar junto, quer compartilhar o que a gente tem, a vivência que temos, e conhecer pessoas, conhecer grupos, apoiar grupos, né? Sim. Então, nada mais estou fazendo do que a missão, e eu te agradeço por você ter me dado a oportunidade de hoje estar com vocês. Muito obrigado para todos vocês. Valeu, professor. Gente, um abração, professor. Um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço a todos.